Bem, pessoal, o primeiro gráfico que eu vou desenhar aqui é um gráfico chamado de colunas. Se são colunas, é porque são colunas na vertical. E o que eu vou precisar para desenhar esses gráficos? Basicamente, eu vou precisar dessas colunas aqui. Por isso que eu retirei aquele cálculo da média, das médias que estavam. Fiz uma outra tabela. Mas quando você estiver resolvendo, você não precisa fazer duas tabelas. Com a mesma tabela, você consegue fazer tanto as médias quanto os gráficos. Aqui foi só um recorte que eu fiz para ficar melhor de explicar no vídeo, tá bom? Então, o que eu vou precisar para fazer um gráfico de colunas, que foi o que eu prometi que ia fazer agora, nesse momento. O primeiro gráfico que eu vou fazer de colunas. Eu vou precisar das classes, certo? E eu vou fazer um gráfico de colunas com relação à frequência absoluta. Então, eu vou fazer um gráfico de colunas da frequência absoluta. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou usar aqui uma folha de papel, sulfite, para fazer esse gráfico. Tá? Vocês vão acompanhando aí. Eu vou pegar aqui a linha reta, tá? E vou fazer uma marcação aqui na vertical. Fiz uma vertical, eu vou fazer uma horizontal. São duas retas que eu coloquei aqui, que vão servir de base para o meu gráfico. Eu vou marcar aqui, eu vou usar de 3 em 3 centímetros, e você vai perceber por que eu vou fazer isso. Eu vou fazer marcações aqui, de 3 em 3 não, vou usar de 1 em 1 centímetro. 1, 2, 3, tá? Vou fazer várias marcações. Note que eu estou bem preocupado com uma coisa que a gente chama de escala. Então, cada 1 centímetro desse aqui vai representar, nesse caso aqui, as classes, certo? Então, as classes vão estar aqui na horizontal, nesse sentido aqui. Então, observe que a primeira classe começa em 40, ele vai de 40 até 50. Então, eu vou pegar aqui, ó, aqui eu vou colocar 0 e eu vou te ensinar uma coisa aqui. Eu vou colocar um traço aqui, ó, para você entender que esse gráfico não começa em 0, 0. Essa linha é 0, mas ele já começa em 40. Por que ele vai começar em 40? Porque a minha classe é de 40 até 50. Então eu não vou precisar, por exemplo, começar aqui 10, 20, 30. Eu já posso começar de 40, indicando que esse gráfico tem um pedacinho para cá que eu não precisei desenhar. Então esse desenhozinho aqui, ó, é só para te dizer que o gráfico tem esse pedaço, mas ele não é relevante, tá? Então o próximo é 50, 60, 70, 80, 90. Quem são essas? As minhas classes, tá vendo? Agora, quem vai ficar aqui? Quem vai ficar aqui é a minha frequência, FI. Muito importante. Aqui eu defini cada centímetro como unidade 10. Então, em cada centímetro aqui a gente andou 10. Agora, nesse caso aqui, para ficar mais explicado, a gente vai fazer a frequência. Eu vou usar uma outra medida. Eu vou usar o seguinte, ó. E quem é que determina isso, Gilberto? Quem determina isso é quem está desenhando o gráfico, senão ele fica difícil de ser compreendido. Então, eu vou fazer aqui, ó. A unidade vai ser a seguinte: a cada 10 centímetros, ou desculpa, a cada 1 centímetro, eu vou usar a seguinte unidade. A cada 1 centímetro, eu vou colocar 10. Então, 10 está aqui, aqui é 20, aqui é 30. Agora vamos ver como vai ficar o gráfico, tá? O gráfico vai ficar o seguinte: o gráfico é de colunas, então eu vou subir as colunas aqui. Então, olha como é que eu vou desenhar ele. Na primeira classe, o valor de FI de 40 a 50 foi 10, né? Tá vendo aqui? De 40 a 50 foi 10. Esse aqui é o meu FI. Portanto, de 40 até 50, olha que eu vou fazer o tracejado. Opa, você não tá vendo. Fiz o tracejado, ó. De 40 até 50,
E que valor foi que eu coloquei? 10. Por que eu coloquei 10? Porque aqui estava indicando 10 na frequência, que a frequência é 10. Agora, de 50 a 60, a frequência foi 20. Então, eu vou fazer o seguinte, paralelo aqui, ó. Eu vou fazer de 50 a 60, vai ser 20, ó. Opa, passou um pouquinho, por isso que é bom fazer de lápis. Mas de lápis é ruim para mim aqui, porque vocês vão enxergar mal. De 60 até 70 também foi 20. Então, meu gráfico, repito, esse é um gráfico de colunas. Então, eu tenho que subir as colunas, né? De 70 até 80 foi 30. Então, aqui 30, até 80, 30. E de 80 até 90, 80 até 90, o último aqui, ó, foi 10. Então, o gráfico diminuiu aqui, ele foi 10. Agora fica fácil, é só eu fechar as colunas aqui, ó. Estracejado. Agora eu estou fechando as colunas para você entender. Então, que gráfico é esse? Esse gráfico é um gráfico de frequência, só que ele é um gráfico de colunas. Ok? O que precisa nesse gráfico agora? Ele precisa de uma fonte. Aí a fonte, o que é a fonte? A fonte é o lugar onde esses dados foram coletados, certo? Então, é uma coleta realizada na escola, coleta realizada, ou seja, é a fonte de onde esses dados foram coletados. E ele precisa também de um título, certo? Isso é um gráfico. Então, está aqui a representação, aqui a frequência absoluta, aqui são as classes. Então, que gráfico é esse? É um gráfico da frequência absoluta. Em que formato? No formato de colunas. Agora a gente vai fazer o gráfico de frequência acumulada. Então, o próximo gráfico vai ser de frequência acumulada. Já já, hein?